Muito bom dia a todos vocês. Uma bênção poder estarmos juntos de novo para meditarmos na palavra do Senhor. Esse mês nós estamos meditando nas bem-aventuranças. Estamos na terceira bem-aventurança, então, e última dessa série. A gente tem falado sobre a felicidade, a recompensa para a alma. E iniciamos aqui com bem-aventurados os humildes e trabalhamos aqui algumas questões que eu quero novamente voltar a você para que a gente possa continuar na sequência do raciocínio desse sermão que se inicia com as bem-aventuranças, o sermão de Cristo, o sermão do Senhor, que inicia o seu ministério. Então, para que a gente possa se recolocar aqui no contexto das bem-aventuranças desse sermão, eu quero ler com você o versículo que nós vamos trabalhar hoje. Quero orar com você mais uma vez e então eu quero voltar ao centro do primeiro sermão e do segundo sermão para que a gente então possa continuar o raciocínio aqui com essa bem-aventurança que nós vamos trabalhar hoje. E eu quero ler com você, quero chamar a sua atenção para lermos juntos, já que estamos trabalhando um versículo, acho que a gente pode pensar junto então e lermos juntos a palavra do Senhor. Vamos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Queria que você pedisse ao Senhor que alcançasse seu coração, falasse com você essa manhã, que pudesse comunicar a sua palavra ao seu coração. O Senhor é gracioso e poderoso para fazer isso. Não há situação, não há coração que possa estar tão endurecido que o Senhor não possa alcançar. Não há coração que esteja tão desanimado que o Senhor não possa reanimá-lo pela verdade da sua palavra. Então você pode também fazer essa oração no seu lugar. Peça você que o Senhor se comunique com você. Pai, nós lemos aqui a tua palavra. E por isso nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor seja gracioso conosco mais essa manhã aqui. Seja misericordioso e fale ao nosso coração. Nos alcança, Senhor, nos transforma de forma profunda, transforma o nosso ser, transforma nossa alma, nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Pois bem, no primeiro sermão dessa série nós afirmamos que as bem-aventuranças que nós estamos trabalhando aqui, que são 9, mas que a gente não vai trabalhar as 9, embora citemos aqui algumas delas, a gente definiu aqui que isso era uma verdade que para todo discípulo, que todo discípulo estava sendo retratado ali, que aquilo que Jesus está fazendo com as bem-aventuranças não é trazendo aqui uma possibilidade de algo ou de algum caminho que você faça para que então você alcance alguma coisa, mas pela mediação do Espírito de Deus, o novo nascimento, a transformação que vem do Espírito, a obra que Ele já conquistou, é que eu e você, então, podemos experimentar, desfrutar dessas realidades da bem-aventurança. E elas não são verdades aqui trazidas para pessoas mais especiais, pessoas de um nível mais elevado de espiritualidade, mas que Jesus se refere a todos os seus discípulos. Então, em outras palavras, a bem-aventurança, ela separa aqueles que são e aqueles que não são discípulos do Senhor. E isso é exatamente o que traz e o que serve para o nosso exame. Não é aquilo que a gente tem alcançado
nos benefícios que a bem-aventurança traz, mas se nós já temos experimentado isso na nossa vida, simplesmente porque o Senhor é quem tem feito isso, o Senhor é quem faz isso na nossa vida, e não a gente que trabalha, que se esforça para conseguir tudo aquilo. Segundo lugar, que todo discípulo tem que manifestar todas as qualidades. Então, a questão aqui é que eu e você não podemos estar preocupados com algumas delas que a gente de repente acha que tenha mais identificação com a gente, que a gente tem mais uma queda para aquelas questões ali do que para outras, porque na verdade, na lógica do desenvolvimento das bem-aventuranças, uma depende da outra, uma está conectada à outra. Você não vai ser manso se você não for humilde, você não vai chorar pelos seus pecados se você não for humilde, você não vai ansiar pela justiça na sua vida, como nós vamos ver hoje, se você não iniciar exatamente com a humildade, com o choro por causa do seu pecado e daí por diante. Terceiro, nós afirmamos que nenhuma das qualidades são naturais, exatamente nessa questão de que é o Senhor quem produz isso em nós e não nós que produzimos em nós mesmos. Então, é importante que a gente possa olhar para as bem-aventuranças e também para o Sermão do Monte como essa porta de entrada aqui sendo as bem-aventuranças, porque você não pode querer que tudo aquilo que Jesus vai desenvolver no sermão inteiro possa ser vivido por alguém se ela já não desfruta dessa nova realidade que as bem-aventuranças trazem para a nossa vida. Então, é como de repente querer que alguém dê a outra face sem que ela já viva e experimente, por causa do Espírito de Deus, toda a realidade das bem-aventuranças. Então, muitas vezes a gente faz essas separações e a gente precisa olhar para o Sermão do Monte como uma peça inteira e não ficar tirando ali algo separado, tentando dar um significado apenas para aquele pedaço que nós estamos fazendo alguma inferência. E aí nós afirmamos que o Sermão do Monte, na verdade, é o raiar da luz do ministério de Jesus. É assim que Jesus inicia o seu ministério, com a pregação do Evangelho, anunciando nesse sermão todo o Evangelho. Mas também afirmamos que a primeira bem-aventurança é o raiar da luz do Sermão do Monte. Então, para que a gente entenda o ministério de Jesus, é preciso entender o Sermão do Monte. Mas para que a gente entenda o Sermão do Monte, é preciso entender essa primeira bem-aventurança, que foi a bem-aventurados os humildes. No segundo sermão, eu quero ser um pouco mais breve aqui, nós vimos que o sentido que se estabelece, então, quando nós vimos ali o contexto em que Jesus inicia a pregar o seu sermão, o sentido que se estabelece é esse: o Evangelho é pregado, o Evangelho nos humilha, o Evangelho nos leva à dor do pecado, o choro. Então nós vimos aqui, 2 Coríntios capítulo 7, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então observe, Jesus inicia o seu ministério, o texto de Mateus diz que pregando o Evangelho, dizendo arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus inicia a pregação do seu sermão, do seu Evangelho, dizendo aos seres humanos, arrependam-se. Então nós vimos que Jesus não apenas diz que nós somos pecadores de forma etérea, genérica, mas que ele identifica claramente quais são os nossos pecados, porque o pecado ele tem a nossa cara. O pecado não é um ser que fica andando por aí e que de repente você possa encontrá-lo na esquina, mas o pecado ele não tem outra cara senão a sua mesma. Então eu e você temos os nossos, mas Jesus nos chama e nos alerta para esse pecado que é nosso. E então a sequência que se estabelece é essa. Ele nos chama ao arrependimento, então ele diz, é necessário a humildade que é produzida pelo Espírito, para que então eu e você possa chorar, eu e você possa lamentar pelo pecado que nós começamos a identificar na nossa própria vida, porque as lentes de Deus, elas são muito limpas, são muito altas, elas identificam muito claramente, no mais profundo do nosso coração, aquilo que existe lá, mas que eu e você não conseguimos ver. Então, o grande cuidado que eu e você precisamos tomar aqui é para que a gente não incorra na falaciosa tentativa de satisfazer as necessidades da nossa época,
arrancando muitas vezes do Sermão do Monte, das palavras de Jesus, sentidos que são contrários, na verdade, ao texto, que são contrários àquilo que o Senhor tem anunciado no Sermão do Monte. E eu quero partir para essa bem-aventurança que nós vamos trabalhar hoje, dizendo de forma muito categórica que eu e você não podemos fazer uma aplicação social do Sermão do Monte, porque muitas vezes nós queremos as bênçãos do reino de Deus, mas nós não queremos o Rei dos céus sobre nós. Nós queremos todas essas bênçãos que o reino dos céus pode nos trazer, mas a submissão, muitas vezes, o se curvar diante do Rei de toda a história, muitas vezes não é aquilo que nós desejamos. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, nós lembramos desse reino dos céus, mas quando nós entramos nesse reino, descobrimos toda a realidade dele, muitas vezes nós queremos negociar o nosso próprio controle naquilo que a gente faz da nossa vida, mas também desfrutando das benesses e das bênçãos do reino dos céus. Então, quando o Senhor Jesus nos chama, quando o Senhor Jesus traz para nós as bem-aventuranças, Ele não está fazendo aqui um discurso ou um sermão social. Ele não está tratando aqui sobre a pobreza social, sobre os humildes que estão aí passando necessidade. Jesus não trata sobre essas coisas no Sermão do Monte. E na nossa época, na pós-modernidade, ou na hipermodernidade, ou como lá você queira identificar, nós temos a tendência de olhar para as bem-aventuranças e fazer dela, ou extrair dela aplicações sociais. Não queremos nos prostrar diante desse Rei bendito, esse é o fato. Nós queremos pegar as palavras dele e usar como arma, como ferramenta, muitas vezes, para a justiça em um mundo que nós julgamos estar equivocado. Então, o que acontece é que nós olhamos para o reino dos homens, os governos que nos protegerão, nos proverão o necessário e nos tornarão prósperos. Então a gente acredita muitas vezes que esses governos, que essas construções humanas e sociais, elas sim é que vão prover para nós as verdadeiras, o verdadeiro sentido e subsistência para a nossa vida. Então quando a gente parte para o Sermão do Monte, ou para as bem-aventuranças, a gente parte da ideia que a gente tem, extra palavra de Deus, e vai para ela com essas ideias, ao invés de olhar para o contexto real do discurso e do sermão de Jesus, para então olharmos para nós mesmos e então entendermos a própria situação em que nós vivemos. A própria palavra de Deus já advertiu e já condenou o seu próprio povo muitas vezes por escolher ou por valorizar os reinos desse mundo, os governos desse mundo, mais do que a própria soberania e autoridade de Deus sobre toda a nossa existência e toda a nossa realidade. Quanto a isso, João Calvino diz o seguinte: cada um bajula a si mesmo e leva um reino em seu peito. É mais ou menos assim. Olhamos para as bem-aventuranças com o Deus que há em nosso próprio umbigo, e nós tentamos extrair dela aquilo que nos é conveniente. Então, no fim das contas, toda tentativa de fazer das palavras de Jesus mandamentos sociais nega a verdadeira natureza do Sermão do Monte e do Evangelho. O que eu e você temos visto ultimamente é muitas vezes o discurso feito no Sermão do Monte para necessidades da nossa sociedade. Mas eu quero tomar emprestado aqui aquilo que é parte da visão da nossa comunidade aqui. O sentido que o Evangelho realmente produz e leva a gente a caminhar é que a palavra de Deus primeiro transforma as pessoas. A palavra de Deus, ela se direciona ao indivíduo, ela se direciona a você. Ela não chama você a olhar para o outro em primeiro lugar. Quando nós encontramos a palavra de Deus revelada, nós precisamos,
numa ordem saudável, que a palavra realmente quer produzir, olhar para nós mesmos. Então, por isso o discurso de Jesus é: arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Jesus não diz assim: olhem para o que o mundo se tornou e arrependam-se. Não, é: olhe para você e arrependa-se. E por isso é necessário muita humildade, por isso é necessário chorar pelos nossos próprios pecados. Entende isso? A sequência é: pessoas são transformadas pela palavra de Deus. Após isso, como que naturalmente, uma sequência profundamente simples, ordinária até, é que os nossos relacionamentos vão sendo transformados. E os relacionamentos com as pessoas mais próximas a nós vão sendo transformados. E a partir disso, há um ecoar da verdade da palavra de Deus na nossa vida, que vai alcançando todas as esferas da nossa realidade, da nossa convivência. Por isso, a gente vai transformando o mundo. Mas nós não vamos transformar esse cosmo por inteiro. Quem vai fazer isso é o Senhor. Nós não vamos transformar a realidade das nações por inteiro. Quem fará isso é o Senhor. A gente pode, pela instrumentalidade da palavra de Deus em nossa vida, começar a desfrutar um pouco dessa realidade do reino dos céus dentro em nós. E então as nossas relações vão sendo transformadas, independente das realidades sociais, independente dos contextos onde eu e você estamos inseridos, das dificuldades que eu e você podemos ter e teremos, e é certo que teremos. Independente disso, o reino dos céus vai então nos modificando. Dentro desse contexto, nós temos a afirmação de Jesus que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Ok, se nós agora entendemos que essa justiça e que cada bem-aventurança não trata sobre questões sociais, nós precisamos olhar para o texto e para a palavra justiça e para fome e sede e ser saciado de forma diferenciada. Porque muitas vezes, quando olhamos para fome e sede de justiça, a gente acredita que o que a gente precisa então é se tornar pessoas que precisam agora sair nas ruas, que a gente precisa então lutar pelos direitos. Então é assim, pensar em justiça nunca é em pensar nos nossos deveres, mas pensar em justiça é então lutar pelos nossos direitos, porque não compreendendo o bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, nós olhamos para nós mesmos diante do mundo e dos outros sempre como vítimas dos outros, da sociedade, do sistema, dos homens que estão dominando, dos Illuminatis, né? É assim, é uma coisa maluca que vai tomando conta da gente quando Jesus inicia seu ministério trazendo para nós questões muito simples, que sempre começam em nós mesmos. Tiago diz que nós não somos tentados por qualquer outra coisa, senão pela nossa própria cobiça. Então observe que o mecanismo ou o movimento que o Evangelho instaura em nós é sempre uma avaliação de tudo que está errado a partir de nós mesmos, e não além de nós mesmos, ou aquém de nós mesmos. Então eu quero pensar que essa bem-aventurança se dá na ambição do impossível. Quando Jesus diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Ele está nos chamando a mim e a você, chamando o discípulo dele, a ter uma ambição por algo que para nós mesmos é completamente impossível. Eu e você não conseguiremos fazer força necessária para alcançar essa justiça. Você vai encontrar a plenitude, então, ambicionando aquilo que na verdade é impossível para nós. Observe que a palavra justiça, então, eu quero ser
sucinto aqui, porque a gente poderia trabalhar aqui algumas coisas quanto a ela no Novo Testamento, a maneira como ela aparece no Novo Testamento, e que muitas vezes alguns até querem entender aqui essa justiça como justificação, mas olhando para essa palavra como um todo no Novo Testamento, mas olhando para o sentido dela também dentro do próprio contexto que Jesus está construindo no Sermão do Monte. Então, a ideia de justificação, ela é apropriada aqui, e não como uma justiça social, mas a ideia de justificação, aquela obra que Jesus realizou, e então ele imputa sobre você e sobre mim, para nos justificar diante de Deus. Ok, mas dentro do sentido que Jesus está construindo no Sermão do Monte, a ideia aqui é, em última análise, que toda essa justiça de Deus, que foi exercida em Jesus, a ira de Deus, que foi satisfeita, e o pleno amor de Deus que foi derramado. O sentido que se estabelece, então, é de um evangelho que é pregado, que nos humilha, que nos leva à dor do pecado, mas ele não para ali na dor pelos nossos próprios pecados, em identificar os nossos próprios pecados, mas ele nos leva a ansiar por essa justiça em nós mesmos. É olhar para o nosso pecado, ter a humildade de reconhecer o nosso pecado, se é produzido pelo Evangelho, como Paulo afirma, que nos leva à salvação, essa tristeza produzida por Deus, que nos leva a Deus, se é produzido pelo Evangelho, vai levar o meu coração e o seu coração a ansiar por mais, a ansiar por essa justiça, agora de forma mais coerente na nossa vida, de forma mais clara na nossa vida. Na prática, quero pensar da seguinte forma, é que o sentido dessa palavra justiça é de que eu e você desejamos, ansiamos ser libertos do nosso ego pecaminoso. Não sei se você já se pegou assim. Você sabe que tal coisa é pecado. Você sabe que não é aquilo que você quer, inclusive para a sua própria vida. Você não quer fazer aquele caminho, mas muitos e muitos dias você se vê desejando aquele pecado que você na verdade não quer. Ora, essa dinâmica já nos foi clareada nas Sagradas Escrituras. Paulo já falou sobre isso. Paulo já diz assim: miserável homem que sou. Quando ele fala sobre isso, ele está falando exatamente sobre o mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu termino não fazendo. É essa dinâmica que se estabelece. Ansiar por essa justiça. A ideia de justiça aqui é ver esse nosso ego pecaminoso também sendo retirado de nós aos poucos, sermos libertos disso. Em segundo lugar, vermos essa coerência do que nós cremos com os nossos sentimentos. A gente crê naquilo, a gente sabe que é aquilo ali, mas muitas vezes o que a gente está desejando, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, não é de acordo com aquilo que a gente crê. A santidade que a gente sabe que precisa viver com o Senhor, a caminhada que a gente sabe que precisa ter com o Senhor, o aprofundamento nesse relacionamento com o Senhor, a gente sabe que é isso que a gente precisa viver e que é isso que a gente, na verdade, precisa para a nossa vida. Mas a gente termina se pegando a desejar, a sentir muito mais do que aquilo que nós realmente deveríamos sentir. Em outras palavras, a gente pode atribuir então a essa mesma palavra de justiça a ideia de santificação. A busca por essa santificação, o aspecto positivo da nossa caminhada com o Senhor, não é apenas saber que deveria estar e vivendo numa determinada relação com Ele, mas é ansiar por isso cada dia. Esse ser o objetivo. Então, aqueles que percebem o que de fato são diante de Deus, eles choram e lamentam, mas eles vivem agora a buscar tudo o que é justo no seu próprio ser. Em outras palavras, como ele realizou tudo isso? Como ele me amou dessa forma, como ele pagou o preço, e agora tendo noção clara dos seus próprios pecados,
Como ele pode ter feito isso, mas eu ainda estar vivendo de tal forma, ou estar pensando em coisas, ou estar desejando coisas que são completamente contrárias? Não é justo. Então, ansiar pela justiça é ansiar por essa coerência de tudo aquilo que é verdadeiro da palavra de Deus, ocupando os nossos pensamentos, ocupando o nosso desejo, sendo aquilo que a gente almeja realmente para a nossa vida. E Jesus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, e mais uma vez a mesma palavra, e a sua justiça. E o resto das coisas, o que é que ele diz? Elas vão ser acrescentadas. Quero pensar então sobre fome e sede, e iniciar pensando em fome e sede no sentido negativo, que seria: não devemos buscar outras coisas, como bênção, prosperidade, felicidade, sucesso, etc, etc e etc, reticência e mais, tudo o mais que eu e você possamos estar buscando na nossa vida. Quando Jesus diz que a nossa fome e a nossa sede precisa ser essa justiça, em outras palavras, o que ele está dizendo é que assim, eu e você não deveríamos estar colocando o nosso coração, perdendo o nosso tempo com coisas que na verdade não vão saciar, não vão matar a fome. O fato é que há muitas pessoas no mundo, e muitas delas são cristãs, que passam a maior parte do tempo delas buscando algo que é totalmente ou tão intangível, tão subjetivo, que elas nunca conseguem saciar a própria alma. Para os crentes, é uma espécie de bênção, ou uma espécie de plenitude, como se alguma experiência que ele vai ter, de repente possa vir, invadi-lo e tomá-lo de uma forma que então ele alcança o nirvana cristão dele. Aí ele acredita que é assim: agora eu estou pleno. E Jesus diz assim: os que vão ser saciados são os que têm fome e sede de justiça. Ponha outra coisa no lugar do querer essa justiça na sua vida, e você não vai ser saciado. Você só vai ter fome. E não sei se você é como eu, que quando bate a fome, tudo perde o sentido, tudo perde a graça, as relações não existem, você quer comer somente. Fome é um troço que vai nos consumindo. E na verdade nós não sabemos realmente o que seja fome. A gente tem vontade de comer, a gente fica com o estômago vazio, mas dias sem comer, meses que você não consegue comer direito, isso é fome. É você perceber a vida indo embora, porque o alimento não chega. Jesus diz para nós que quem tem fome e sede de justiça, esse vai ser saciado. O Martin Lloyd Jones, mais uma vez, eu tenho citado ele aqui, ele diz assim: essas pessoas, agora referindo-se aos crentes, vão de reunião em reunião, de conversão em conversão. Tem crentes que se converteram já, responderam a apelos, foram lá na frente 10 vezes, e eles continuam sem entender muito bem o que é que aconteceu. Vão de reunião em reunião, de conversão em conversão, na perene esperança de que obterão aquela coisa maravilhosa. Algo assim, mais espetacular. E Jesus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esses vão matar a sua fome. Qualquer outra coisa, ela não vai ser saciada. Daí é que no nosso meio evangélico surgem palavras e canções dizendo assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O que foi Jesus, o que foi a cruz,
o que foi o nascimento, o que foi Deus entrando no tempo e no espaço, o que foi aquela salvação conquistada na cruz, o que foi Ele alcançar o seu coração com o seu espírito, convencendo você dos seus pecados e dizendo a você, você está salvo e pode ter uma vida plena comigo. O que foi tudo isso, se o melhor ainda está para acontecer em alguma das nossas reuniões? Aquilo que eu e você devemos aguardar como o melhor ainda, querido, é a volta do Senhor Jesus, a redenção e a restauração plena do nosso corpo, na glorificação de uma vez por todas e para todo sempre. Isso é o melhor que está por vir, mas não são essas bênçãos medíocres que tantas vezes a gente está buscando para sentir o nosso coração um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais afagado, quando na verdade, me permita dizer, muitos de nós estamos vivendo crises esquizofrênicas, ausência de afetos nas nossas relações e estamos tentando matar os nossos desejos com alguma experiência mística que o Senhor Jesus já nos disse para nós. Olha, você precisa ter fome de justiça, porque essa fome aí não vai ser saciada não. Muda a chave. Surgem palavras também dizendo, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Não é não? Aí você vem para o culto esperando que grandes coisas aconteçam nesse lugar. A palavra de Deus é pregada e você ainda está esperando alguma coisa maior. Onde nós fomos parar? Não é nem onde vamos, é onde já paramos. A coisa vai ficando feia, porque a palavra de Deus, a gente continua a olhar para ela muitas vezes como um livrinho da capa preta, difícil de ler. Participe da classe lá do nosso presbítero, interpretação bíblica, ele vai ajudar você. Se você já souber, vai lá na minha e eu vou falar um pouquinho mais sobre pecado, né? Para ficar mais claro do que a gente vai tratar lá no Em Família. Mas tem uma mais antiga ainda. E a gente cantava assim, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui. E uns até gritavam, né? Para quê? Só para louvar ao Senhor. É sutil, cara. É muito sutil. E a gente se esquece que no início dessa caminhada, Jesus já nos diz, fome e sede de justiça, querido. Isso depois de você ter a humildade de reconhecer e deixar a palavra de Deus revelar para você os seus pecados mais obscuros, até de você mesmo. Chorar por eles e então entender que com essa graça que nos alcançou, eu e você podemos buscar aquilo que nos é impossível. A coerência da justiça de Deus sendo alcançada e experimentada por mim e por você. De forma positiva, já finalizando, fome e sede deve ansiar, anelar, ter toda a ambição na santidade para o qual eu e você fomos conquistados. Para que o Senhor Jesus nos conquista? Para você melhorar sua autoestima? Para você sorrir mais na vida? Jesus nos conquista para nos aproximarmos de Deus. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é almejar aquilo para o qual eu e você fomos conquistados. E não para que eu e você sejamos melhores, como quem diz, sou santo, mas para que possamos ver Deus. A própria santidade que eu e você vamos ter fome dela, é para que eu e você possamos estar com Ele, na presença dEle, permanecer com Ele. É mover-se para desejar, pôr para fora tudo que habita em nossa carne, que não pertence mais a esse lugar e continua a querer tomar conta deste lugar que é o nosso corpo em que eu e você habitamos. Ter fome de justiça é encarar que a nossa vida será um constante lavar de pratos na nossa pia. Entendeu? Lavou, daqui a pouco tem de novo. Você tem menino pequeno em casa, arrumou, está bagunçado de novo. É entender
que a nossa vida, de forma positiva, é um constante pôr para fora daquilo que não pode ficar mais em nós. Não cabe, não nos pertence. É desejar redenção de tudo ou de todo desejo de pecar. É clamar a Deus: Senhor, eu não queria estar desejando mais isso. Eu sei que é pecado, eu sei que não me pertence, eu sei que isso não pode mais estar habitando aqui, mas muitas e muitas vezes, no dia, eu me vejo na necessidade, no desejo ainda desse mesmo pecado. Arranca isso de mim, me redime desses desejos, santifica a minha alma. E o que pode fazer isso, querido, senão o Espírito de Deus, pela sua palavra, sendo aquilo que é colocado no nosso coração, e vai lavando e limpando dia após dia, momento após momento, a minha alma e a sua, porque os pratos se sujam de novo. Thomas Goldwyn, que é um puritano do século 17, esse eu indico você a ler, ele tem um livro que é A Vaidade dos Pensamentos, espetacular. Você sofre, querido, com pensamentos que você sabe que não devia ter. Você sofre com desejos de pecados que você sabe que não deveria ter mais. Leia Thomas Goldwyn, A Vaidade dos Pensamentos. Você vai ser destroçado. É assim um negócio espetacular. Ele diz assim: a casa, a alma, não deve ser demolida na conversão, mas apenas despejados os antigos convidados. E ainda que não possam ser mantidos fora, pois ainda entrarão, enquanto estiver nesse vaso de barro, entretanto, não devem mais ganhar hospedagem. Então ele diz assim como na cabeça de uma pessoa má passam muitos pensamentos bons, na cabeça de uma pessoa boa passam muitos pensamentos maus também. Mas esses pensamentos precisam ser como que carros em uma avenida que de repente se chocam. É um acidente, não é o fluxo normal. Quando acontece o acidente, você vai lá e arruma a casa de novo. Põe para fora, limpa aquilo que não deve estar ali. Não são os pensamentos e desejos em seu coração, o que passam por ele, mas sim aqueles que estão hospedados, é que precisam ser posto para fora no ato da conversão e do arrependimento. O que acontece é que muitas vezes eu e você nos conformamos com o estado de habitação e de hospedagem do pecado, dos pensamentos, daquilo que é impróprio e impuro no nosso ser. E o Senhor Jesus nos diz que eu e você precisamos ter fome e sede de justiça. Não é justo manter hospedados pecados que não condizem mais com a casa nova que agora existe em Cristo Jesus. Então, é ter ambição, é ter essa ambição como paixão controladora da sua vida. Aquilo que vai controlar a sua vida não é conquistar coisas que são possíveis, basta trabalhar. Coisas que são possíveis, basta você se programar direitinho. Mas é ambicionar aquilo que para você é impossível, mas é possível para Deus. Possível ao Senhor. É desejar fazer alguma coisa como uma mãe que escuta o filho chorar e se move em direção àquilo. É um espetáculo isso. É a isso que o Senhor está nos chamando. Satisfeitos. É tão simples que vai ser menor. É que você vai receber o que deseja, querido. Essa é uma das maiores e melhores promessas das Sagradas Escrituras. É que se você ansiar e desejar a coisa certa, o Senhor Jesus promete a você, você vai ser satisfeito. Você não precisa se acomodar ao pecado que tomou conta, mesmo que à força, dessa casa que não pertence mais a Ele.
se você buscar e almejar, você será satisfeito. Perceba que Ele é tudo o que você precisa e você ficará satisfeito. Deseje outra coisa e você continuará com fome. Perceba que Ele é tudo o que você precisa e você ficará satisfeito. Deseje qualquer outra coisa mais do que a Ele e você continuará com fome. João capítulo 6, ele diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E às vezes a gente olha para isso como no ato da conversão. Fui até Ele, mas a gente não continua indo. Se você for, querido, você será satisfeito. Então eu quero sugerir aqui 3 coisas para que você examine seu coração, para se certificar de que você não está buscando a sua justiça. Você quer caminhar realmente e ser satisfeito na sua alma, encontrando Deus e a sua presença, ansiando pela justiça no seu próprio ser. Certifique-se de que você não está buscando a sua justiça. Porque a religião tem muita justiça própria. E muitas vezes você tenta vencer os seus próprios pecados pela sua justiça, o seu mérito. Os pecados não são vencidos pelo seu mérito e seu esforço, mas pelo de Jesus. Certifique-se de que você não está buscando justiça para o mundo, mas que te beneficia. Certifique-se de que você não está buscando a palavra de Deus e essa pseudo-justiça, sempre como aquela pessoa que anseia por uma transformação da sociedade maior, mas no final das contas é muito benéfico para nós mesmos, no sentido de que assim, a gente não mexe com aquilo que está lá dentro de nós. A gente olha para o outro, a gente olha para o problema alheio, a gente acusa, a gente aponta, a gente diz que o governante é isso, que aquele lado também, o da direita não presta, o da esquerda é pior, o do centro não se define. A gente sabe apontar muito bem todas as questões dos outros, mas muitas vezes a gente só está fazendo isso porque é mais confortável, que a gente não precisa estar olhando para a gente, quando a gente está gastando o nosso tempo apontando para o que está errado do lado de fora. O Evangelho nos chama a olhar para dentro de nós. Busque a justiça em você. Em terceiro, certifique-se de que você não está buscando o que Ele pode te dar. As bênçãos. Certifique-se que sua busca e seu esforço é realmente para encontrar Deus. Porque é de Deus que nós temos falta. E é dele que nós precisamos. Porque se esforçar pela santidade, para ajeitar a nossa casa, ajeitar a nossa família, buscar a santidade, buscar a Deus para de repente as questões de emprego se resolver, as contas poderem serem pagas. Aí a gente começa a entrar em crise. Será que eu não estou pagando porque eu não estou dizimando? Eu não dizimei esse mês. Aí sei, agora o mês que vem vai ser um caos porque eu não dizimei. Olha, a relação com Deus não é essa. Dizime, mas não é com essa lógica. Busque a Deus porque você precisa de Deus e é a Ele que você tem que encontrar. E só Ele pode saciar a sua fome. Nada mais. Examine seu coração, para que você tenha convicção disso. De que não está buscando Ele, pelo que Ele pode dar a você. Mas que está buscando Ele, porque o melhor dEle já nos foi dado. Cristo Jesus, a imagem exata do Filho, de Deus, do Deus vivo. Ele encarnou, Ele morreu, e Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos encontrar Deus de novo e permanecer com Ele. Por isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Feche os seus olhos, mais uma vez.